Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário Servo Roberto. Vamos mais um estudo. O estudo é falsos mestres. Sabemos que o protestantismo veio 16 séculos de atrás por uma rebeldia, por um franciscano que se revoltou contra a amada igreja. A verdade será conhecida pela igreja, 1 Timóteo 3,15, que é o baluarte da verdade, Efésios 3,10. A apostasia será conhecida pela igreja. Sob o fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. João 8,32, conhecer a verdade vos libertará. A verdade é essa, a igreja. A Escritura nos ensina para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. Como a gente vamos ter esse conhecimento? Segundo Coríntios 11,4, o apóstolo Paulo fala que irão pregar vários Jesus diferentes. Ali já é um sinal. Cristo fala de uma verdade. Cristo fala só de uma amada igreja. Cristo só tem uma noiva. Só um Espírito Santo. Só um batismo. Só uma fé. Só um pastoreio. O falso mestre vai tudo contra o dogma da Igreja Católica. O pilar da Igreja Católica, a tradição, o magistério e a Escritura estão unidas absolutamente. Olha só o que vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses 3,4, olha só que interessante. É o que está acontecendo nessa atualidade. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se um homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levantar contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tornar lugar no templo de Deus, a apresentar-se como se fosse Deus. Aqui interessante, ó. O falso profeta, o foco do inimigo é sintronizar na amada igreja. Sintronizar onde está a verdade. Causando divisões para apartar o povo da verdade. Para o povo não ter conhecimento da verdade. Interessante, Deus deixou a igreja. 1 Timóteo 3,15 é o baluarte da verdade. Que foi fundada com sangue ali na cruz. A igreja, Efésios 5,27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer efeito, mas santa e repreensível. Deixou o pastoreio, os apóstolos que edificaram a igreja, que são coluna da igreja. Mas as pessoas se apartam do magistério, se apartam da tradição, para seguir igreja vinda de homens. O apóstolo Paulo fala, segundo em Gálatas ali, 1, do 100 em diante não há dois evangelhos, é um evangelho só. Tem que manter a integridade. Aqui Deus vem nos alertar, vem nos mostrar através da palavra. Segundo Tessalonicenses 2,9, isso, meu irmão, essas igrejas vindas de homens, veio através de uma rebeldia, que não quer conhecer a verdade, que não quer voltar para a verdadeira fé, para a amada igreja, não. Aqui, ó, isso é ação de Deus também, meu irmão. Olha só que interessante, ó. 2 Tessalonicenses 9 em diante, ó. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, de protesto, sinais e prodígios enganadores. Olha só que interessante. Olha o foco do inimigo. Manifestar prodígios enganadores para tirar você do foco, do verdadeiro pilar, 1 Timóteo 3,15, da verdadeira verdade, de uma só fé, de um só batismo, Efésios 4,5. Ao 10, ó. Ele usará de todas as seduções do mal, como aqueles que se perderam, que perdem, por não terem cultivado o amor, a verdade, que eu teria podido salvar. Quer dizer o que, ó? Que não cultivaram a verdade, que não acreditaram na verdade, que não têm amor pela verdade, que se apartaram da verdade, vai cair no evangelho de fábulas, de novidade, de sinais, prodígios, enganadores, de prosperidades, de material. Ao 11. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro, ó. É o poder de Deus, cara. Fundei a igreja fulano, fundei a igreja ABC. Eles vão acreditar que estão na verdade.
que estão pregando a verdade, que estão anunciando a verdade. Não, mas isso é projeto e desejo de Deus, porque não cultivaram a verdade, acreditaram no falso profeta, acreditaram no prodígio enganadores. Deus tá, ó. 11, ó. 2 Tessalonicenses 2:11, ó. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. O crédito da verdade é aonde? 1 Timóteo 3,15. Sustentáculo da verdade, Efésios 3:10. Efésios 3:10. Vamos ler na escritura, não na minha cabeça. Efésios 3:10, ó. Que não cultivaram, que não deram crédito à verdade. Em 2 Pedro 1:20, a interpretação da escritura é uso pessoal da escritura, da Bíblia, ou da igreja. Não para ter uso pessoal. Ali você vai em 2 Pedro 3, no 1 em diante, você vai ver também a lista dos falsos profetas. Ó, Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela a igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Efésios, que igreja, a verdade é... Qual é a verdade? É um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Efésios 4:5. Sendo um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, uma só Senhor, uma só fé e um só batismo. Sobre ti, Pedro, edificará a minha igreja. Mateus 16:18. João 21:15-17. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu o dom de pastorear a Pedro. João 20:21. Assim como o Pai me enviou vocês, quem vocês perdoar será perdoado, quem vocês retiver será retido. Olha só que interessante. Por quê? Não, se apartar da verdade, não quer conhecer a verdade, foi fundar a igreja, foi seguir homens. Isso é o projeto de Deus, desejo de Deus. Olha só que interessante, cara. Agora você analisa essas igrejas vindas de homens, que diz pregar a verdade, diz anunciar a verdade. Aqui, ó. Segundo Tessalonicenses 10, ó, 2:10, ó, 11. Por isso, Deus lhe enviará um poder que o enganará e os induzirão a acreditar no erro. Segundo Coríntios 11:4, ó, é um espírito também, que não é o Espírito Santo, é outro espírito do erro, espírito do engano, espírito que a pessoa vai pregar, vai pensar que está anunciando a verdade. Desejo e vontade de Deus, porque se apartaram do baluarte, se apartaram da verdade, se apartaram da amada igreja que foi edificada, fundada com sangue lá na cruz. Segundo Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis aparecido igualmente aceitável, quer dizer que é outro Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que lá em Atos dos Apóstolos 2, que prega a mesma unidade, o mesmo evangelho, que Pedro pregava, Tiago pregava, que Santo Estevão morreu ali apedrejado, é o evangelho que os apóstolos pregavam, que foi ensinado por Jesus Cristo. Segundo Gálatas 1:11-12, o apóstolo fala, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do alto. Aqui, ó. Que interessante. Porque nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, cara. É só aquele que segue. Beleza, pode pregar, pode fazer milagre, prodígio. Pode pular, pode sapatear. Quem faz milagre é o Cristo, é o Espírito Santo. 7, ó. Mateus 7, para encerrar o vídeo. 21 até o 23, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do meu Pai que está no céu? É seguir a verdade, o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Colossenses 8, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo, aquele que está nessa verdade, no corpo místico, em sintonia com a cabeça. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos o demônio, e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário mal. Sabemos que 1 Timóteo 3,15, a igreja é a verdade,
Efésios 3:10 será conhecido pela igreja. 1 Mateus 16 até o 18, sobre ti, Pedro, de ficar na igreja, que você ligar aqui será ligado, que você desligar lá será desligado. João 21, 15, 17. Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas, em Atos Apóstolos 15, versículo 7. Ali está tendo uma discussão, primeiro cursilho ali, Jerusalém, bispo, é Tiago, a voz de Tiago não prevalece, prevalece a voz do pastor, do escolhido, para pastorear, para enviar. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro, converteu mais de 3.000 almas. Fez milagre, fez prodígio, a sombra de Pedro curava, curou aquele coxo ali no templo do rei Salomão, um templo cheio de imagens e escultura. Em João 10, 23, Cristo passeava ali no porto de Salomão, em um templo cheio de imagens e escultura. Tradição, magistério e escritura estão unidos. Adissoluvo, não temos uso pessoal só a Bíblia, não, meu irmão. A fonte de vida, a fonte de fé é só a escritura, não, meu irmão. É a tradição, é o magistério sobre o fundamento dos apóstolos e é a escritura. Glória a Deus, aleluia, sou missionário. É um estudo dos falsos mestres. É desejo de Deus, cara. Que os caras não querem conhecer a verdade, os caras não querem ir para a verdade. Então, é desejo de Deus. Que eles acreditam na verdade, mas não está na verdade. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, servo Alberto.